Olá, pessoal. Vamos aqui mais uma explicação, da palavra de Deus, a Bíblia, Vamos falar mais um pouquinho, o que realmente Deus quer que nós aprendemos, Bem, a promessa, gente, de um paraíso feito por Jesus. Vocês sabiam disso? Bem, que homem, gente, notável, indicou um grandioso futuro para a humanidade e por que devemos crer nas suas palavras? Bem, gente, certas palavras proferidas há mais de 19 séculos por um homem inspirado a um criminoso indicam, claramente um grandioso futuro, Este homem inspirado era Jesus Cristo, amplamente, reconhecido como profeta e um dos maiores instrutores, que já viveu na Terra. Bem, a palavra de Deus, a Bíblia, identifica como um prometido Messias ou Cristo, o Filho de Deus. Que existência como pessoa espiritual antes de nascer, como homem, Jesus teve, Bem, vocês podem estar sabendo, se vocês lerem a palavra de Deus, a Bíblia, nos textos bíblicos que eu vou citar aqui, que é o livro de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 16. Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Jesus Cristo disse a um malfeitor, que está escrito no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, que diz assim: estarás no paraíso comigo, Bem, para você ver, esse malfeitor, ele se arrependeu, de ter feito as coisas erradas e disse para Jesus, que estava arrependido. E Jesus disse essas palavras, que ele estaria no paraíso com ele, O que fez com que as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 23, versículo 43, que fornecem entendidas de modo diferente por diversas pessoas? Bem, o que nos fornece a orientação para saber como as palavras de Jesus ao malfeitor devem ser entendidas? É bom a gente entender bem, ler bem a palavra de Deus, a Bíblia, para não ficar falando coisas, que venha sobre a minha cabeça e não fala nada que Deus mandou, para falar, Bem, esta promessa de Jesus Cristo foi entendida de diversas maneiras pelos leitores da palavra de Deus, a Bíblia. Bem, muitas traduções da Bíblia citam Jesus como dizendo: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, Centro Bíblico Católico, Em vista da pontuação, alguém poderia concluir que os malfeitores estariam com Jesus no paraíso naquele mesmíssimo dia. Não. Deve-se notar, porém, gente, que no texto grego original aparece pouca ou nenhuma pontuação. Bem, isso torna necessário que o produtor escolha o lugar da pontuação. Por isso, as palavras podem também ser pontuadas para rezar. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Bem, a ideia transmite assim e indica que o malfeitor estará com Jesus no paraíso no tempo futuro, quando a terra for transformada num paraíso. Este entendimento das palavras de Jesus harmoniza-se com o restante da palavra de Deus. Aquele dia, quando morreu Jesus, não foi para o céu, nem para outro lugar intermediário ali. Ele estava morto
Aides, que significa sepultura, viu? No domínio da sepultura durante 3 dias ou parte dele. Para vocês terem mais entendimento, né, da palavra de Deus, a Bíblia, e do que eu estou falando, vocês podem ler na Bíblia de vocês, o livro de Mateus, capítulo 27, versículos 62 ao versículo 66. Também o livro de Atos, capítulo 2, versículo 24 e depois o versículo 27. Bem, como foi a palavra paraíso entendida pelas pessoas no tempo em que Jesus fez a sua promessa ao malfeitor? Bem, como podemos provar que o homem a quem Jesus falou não fazia nenhuma ideia sobre ir para um paraíso celestial? Essas respostas vocês podem obter ao decorrer da minha explicação. Bem, gente, além disso, o malfeitor teria entendido a referência de Jesus ao paraíso em harmonia com o uso, então, corrente. E qual era? Bem, um paraíso, né? Era um jardim ou parque. Aquele homem não era discípulo de Jesus e por isso não fazia nenhuma ideia sobre um paraíso celestial. Os livros da palavra de Deus, a Bíblia, disponíveis naquele tempo, não apresentavam aos crentes a oportunidade de viver no domínio espiritual com Deus. Foi só com a vida de Jesus Cristo que se trouxe a atenção, a esperança de vida nos céus invisíveis. Vocês, para aprender mais e entender, vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês o livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Embora os discípulos de Jesus o avisassem falar sobre o reino dos céus, nem mesmo eles compreendiam plenamente o que isso significava. Mais detalhes vocês podem estar lendo na Bíblia de vocês, o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24, depois o versículo 31 e o 33. Mais tarde, perguntaram ao ressuscitado Jesus Cristo: Senhor, é neste tempo que restabeleces o reino de Deus, de Israel? Esse relato está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 6. Vocês também podem comparar isso com as palavras anteriores do apóstolos a Jesus em o livro de João, capítulo 16, versículo 17 e o versículo 18. De modo que pensava ainda em termos uma terra, esperando que Jesus estabelecesse seu reino em Jerusalém. Bem, gente, aqui eu deixo esse meu vídeo juntamente com os meus coraçõezinhos para vocês, né, dizendo que vocês são muito especiais. Muito obrigada por estarem me seguindo, curtindo, comentando e compartilhando os meus vídeos. Que Deus os abençoe, levando saúde, paz e harmonia no lar de vocês e por aí pela rede social. Fui, até o próximo vídeo.